Paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, fala bem assim: descansais no Senhor. Você sabe o que é descansar no Senhor? Veja bem, mas antes, o Espírito Santo tem um recado pra gente, que vem da parte de Deus. Fala no livro de Miqueias, capítulo de número 1, versículo de número 3, fala bem assim: porque eis que o Senhor saiu do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Mas por que Deus está fazendo isso? Ao favor de cada um de nós. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 17, fala bem assim na parte B: qualquer que faça o mal, passa por bom aos olhos de Deus? Onde está o Deus da justiça? Veja bem, meu irmão, há pessoas que puxam o seu tapete, há pessoas que falam mal de você e ainda quer passar de bom ainda aos olhos de Deus. Ainda quer passar de bom aos olhos da sociedade, ainda quer passar de bom aos seus olhos. Há pessoas, meu irmão, que têm uma sagacidade tão grande que faz o mal, puxa o seu tapete, apunhala você e ainda sai de bonzinho ainda. Ele ainda manipula os seus pensamentos, manipula você ainda para você acreditar que ele fez sem intenção de prejudicar você, de fazer o mal para a sua vida. Só que Deus, meu irmão, está vendo isso tudo e isso não está ficando encoberto aos olhos de Deus, não. Deus está vendo e é por isso que Deus se levantou do trono, porque Deus é Deus de justiça. Deus não gosta de injustiça e há pessoas fazendo injustiça na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, do seu marido, e Deus, meu irmão, está vendo e Deus levantou, ainda hoje Deus se levantou para fazer justiça ao seu favor. O propósito que o Espírito Santo traz para a gente é no livro de Salmos, capítulo 37, versículo de número 7, fala bem assim: descansa no Senhor e espere nele. Por muitas das vezes, é aqui a parte A do Salmo. Muitas vezes, você já ouviu isso? Quantas pessoas que falou bem assim: descansa no Senhor, espera no Senhor. Aí você acha, ou muitas pessoas podem imaginar que descansar, esperar no Senhor é cruzar os braços, é ficar sentado e esperar as coisas acontecer. Só que veja bem, um exemplo assim muito simples que o Espírito Santo traz para a gente. Há uma embarcação e nessa embarcação há muitas pessoas ali. E nessa embarcação há muitas pessoas e há um comandante. De repente vem uma grande tempestade. E aquela embarcação começa a balançar de um lado para o outro. E aquela embarcação começa a afundar. As pessoas ficam desesperadas e começam a saltar de dentro daquela embarcação. E muitas pessoas começam a morrer afogado, morrer, por muitas das vezes, bate a cabeça mesmo ali na embarcação e já cai já na água morto, porque se desesperou, não ouviu o quê? A voz do comandante. Agora, um outro exemplo. A embarcação, uma grande tempestade, da mesma forma, muitas pessoas e o comandante. O comandante começa a falar com as pessoas, começa a instruir as pessoas. E a tempestade muito forte mesmo, da mesma que Paulo passou no livro de Atos, capítulo de número 27. Aquela mesma tempestade. E o povo fez o quê? Ouviu a voz do comandante. E ele não desesperou, eles não soltou de dentro daquele barco, porque ouviu a instrução do comandante. Da mesma forma, foi Paulo. Deus não livrou Paulo daquela mordida, vamos dizer assim, da mordida daquela serpente. Mas livrou Paulo de quê? De morrer. Porque Paulo escutou o que Deus falou. Paulo sabia que Deus falou na palavra que veneno nenhum, mordida nenhuma, conjecturando a palavra, ia causar dano na vida dele e até mesmo morte. Paulo, ele escutou o que Deus falou. E há pessoas se afundando como Pedro afundou, porque o propósito que Jesus falou com Pedro: vem ter comigo. Só que por muitas das vezes a gente se empolga, é como está falando em Romanos capítulo 10, versículo 2, as pessoas são zelosas, mas não têm entendimento. Pedro foi zeloso, Pedro saiu
começou a caminhar a direção de Jesus, a marchar a direção de Jesus. Mas quando chegou próximo de Jesus, o que aconteceu? Pedro se empolgou. Pedro começou a olhar as dificuldades, o vento, e se afundou. Então, mas a instrução que Jesus falou com ele, vem ter comigo. Só que Pedro não chegou diretamente a Jesus. Há pessoas que estão afundando porque não estão ouvindo a voz de Jesus. As pessoas que estão se contentando de chegar perto de Jesus. Mas Jesus mandou ter com ele. Quando fala descansa no Senhor, espera no Senhor, significa, meu irmão, que nós temos que ir aqui, a Bíblia. Deus está falando com nós. Se você precisa de qualquer instrução, de qualquer conselho, de qualquer orientação, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ela te dá. Deus, meu irmão, fala de várias formas. Entanto, que o profeta Elias esperou Deus dentro daquela caverna falar da forma que ele queria. Mas de qual forma que Deus falou com ele? De uma brisa. Deus pode usar esse vídeo hoje para falar com você. Usa a palavra para falar com você. Usa a natureza para falar com você. Quantos profetas, meu irmão, que Deus usou a natureza? Deus usou a natureza para alimentar o profeta Elias. Deus usou, meu irmão, a natureza para falar com Moisés. E Deus, meu irmão, usa até a boca de uma jumenta para estar falando. E Deus usa e fala da forma que Ele quiser. A palavra que o Espírito Santo fala, escuta a voz do Senhor. Descansar no Senhor é você escutar. Confiar no Senhor é você escutar o Senhor. E aí a sua vida vai tudo bem. Tempestade vai vir, mas você, meu irmão, vai passar por cima dela. Porque, entanto, no livro de Salmos, se você quer um profeta, meu irmão, a Bíblia não refere ele como um profeta, mas no livro de Salmos tem tanta revelação que Davi teve. Davi teve tantas revelações até mesmo da crucificação de Jesus Cristo. O profeta, vou se dizer assim, Davi, o rei Davi, falou pra gente, descansa no Senhor, espera no Senhor. Porque Davi, meu irmão, quantas batalhas que Davi enfrentou. Davi, ele parou? Davi, ele descansou? Não, Davi acreditou no que Deus falou com ele. Nós vemos também o pai, que a palavra fala fé, mas o fé é o emuná, que é a fidelidade de Deus, que foi Abraão. Abraão, meu irmão, confiou na fidelidade de Deus e saiu da terra dele. Abraão confiou na fidelidade de Deus e foi pai de nação. Jacó confiou na fidelidade de Deus e se transformou em uma pessoa próspera. Jacó, meu irmão, ele lutou com Deus. Jacó, ele não ficou parado lá, deitado naquela pedra, não. Jacó, ele levantou. Jacó, ele perseverou. Jacó, ele lutou com o anjo e venceu, meu irmão. Jacó, ele perseverou e venceu. Quando fala descansar no Senhor, confiar no Senhor, é você perseverar no que está falando na palavra. Se a Bíblia fala nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, significa que sem Jesus nós não somos vencedor, mas com Jesus é um like, é positivo, nós somos vencedor. Então, meu irmão, quando fala bem assim, descansa no Senhor e espera nele, é porque, meu irmão, você tem que descansar, confiar na palavra e esperar que Deus vai te dar vitória, que Deus já te deu, meu irmão, a vitória que você quer. Essa palavra, meu irmão, ela encaixa muito nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas que podem estar passando enfermidade? Quantas pessoas que estão desempregadas? Quantas pessoas, meu irmão, que a esposa, o marido, os filhos virou a cabeça, saiu de casa? Quantas pessoas, meu irmão, que está vivendo, vamos dizer assim, como Jonas falou, um grande inferno? Jonas, meu irmão, há um tempo, Jonas, ele se revoltou, ele desviou dos caminhos do Senhor e foi parar no inferno. Mas Jonas teve o quê? Uma opção. Jonas teve uma chance. E hoje você tem essa chance. Ainda hoje você tem essa chance de receber o Salvador da vida, que é Jesus Cristo. Eu não te convido, meu irmão, a receber uma religião, porque Jesus Cristo não tem religião. Jesus Cristo não é religião. Entanto que em Romanos, capítulo 10, versículo 2, fala de zeloso. Zeloso é aquelas pessoas que são religiosas, mas não têm entendimento. E hoje o Espírito Santo traz essa palavra para você.
Receba Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Meu irmão, uma irmã me mandou algumas mensagens contando a revelação que ela teve. A volta de Jesus, meu irmão, está muito mais próxima do que eu e você imaginam. A volta de Jesus está muito mais perto do que essa roupa que está aqui, ó, no nosso corpo. Assim é a bênção também, meu irmão, que Jesus tem preparada para você. Está mais próxima do que você imagina. Se você puxar assim, ó, vamos se dizer assim, ela fica aqui, ó, coladinha. Essa é a bênção que Jesus tem. Se você puxar, meu irmão, ela está mais próxima ainda do que você puxando. Essa é a bênção que Jesus tem para você. Receba Jesus, porque Jesus está voltando, meu irmão. Não se esqueça, amanhã o Espírito Santo tem uma palavra para a gente. No livro de Provérbios está falando sobre o valor da prostituta. Não se esqueça, meu irmão, tudo tem um valor. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.